Queridos irmãos em Cristo, do culto cristão, do lar, nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele, aprendemos a amar a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás, então, contigo, sobre a crença que te abrasa, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Poesia do poeta português João de Deus Nogueira Ramos. Alma querida e boa, você já reparou que praticamos diversos cultos diversos em casa de maneira imperceptível? O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muitas vezes, é provisória ilusão. Você já parou para pensar que ignorar que o culto do Evangelho no lar nos ensinará a valorizar todos eles? Porquanto com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é a harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Ou será que seremos como os estudiosos que muitas vezes só situam o Cristo na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo? Ou como um simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé? O Cristo é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Alma querida e boa, hoje, mais de 20 séculos são já decorridos sob as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para os lares de todos nós. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, a mensagem da fé, do amor, do Evangelho, então compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio, ou o doador das facilidades terrestres,
mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais ele espera estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra, e teremos a sua luz em nossos corações. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. O culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade, magnetismo, fluidos e melodias são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Alma querida e boa, o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio fisiopsíquico. O centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções e ideias. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior, a vida além da vida. Os princípios do Evangelho são elementos da vida e, convenientemente aplicados no recesso do lar, curam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência,
afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança, suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o que é bom. E somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho, no silêncio e no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reino de Deus em nós e fora de nós, abrindo as portas do coração para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso querido, nosso amado Mestre. E como o podemos realizar? O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, será uma fonte de alegrias e bênçãos. É uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecidos, para o estudo do Evangelho e a oração em conjunto. Todas as pessoas integrantes do lar podem e devem participar, incluindo as crianças e eventuais visitantes. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Não é a religião que destaca o homem, mas sim o homem quem salienta ou desfigura a religião que esposa e pretende servir. Seja a nossa religião o amor. O amor que se exprima incessante em caridade, tolerância, paciência, fraternidade, trabalho e dever bem cumprido, no estímulo constante ao melhor que possamos fazer. Não esqueçamos os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. Porque estudando a palavra do céu nos 4 evangelhos, que constitui o testamento da luz, seremos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante. Estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. As lições de Jesus, portanto, indicando-nos
A bondade, o serviço, a paciência, a humildade, a caridade e o perdão expressam o caminho que nos cabe trilhar, se quisermos viver em harmonia com a lei de Deus. O espírito Hilário Silva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz a seguinte história. Preste atenção. O culto do Evangelho no Lar havia terminado às 7 da noite. E João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou: Vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, vem Jesus. E Jesus nunca veio. O avô riu-se bondoso e explicou: filhinha, nós não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em nossas lições, em nossas vidas. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartia o café. E antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, o irmão mais crescido, correm para atender. Daí a instantes, voltam enquanto o menino grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclama a senhora Pires, instintivamente. A essas horas? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô e informa, encantada: vovô, é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e, depois de alguns instantes, voltaram, trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos de idade. Se bem que 80 anos ainda é jovenzinho, né? Então, mas entraram com o jovem de 80 anos de idade, em roupas em frangalhos, e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: o senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? E Ana Maria, para o avô: eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona. Alimentou-se. Recebeu tudo quanto precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz. E após abraçar o inesperado visitante no até amanhã, o chefe da família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: graças a Deus tivemos hoje um culto mais completo. Alma querida e boa, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres,
nos esclarece que o Evangelho no lar é Cristo falando ao nosso coração. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada na manhã. Para o espírito Neio Lúcio, o lar que procura o Evangelho é procurado pela lei do Senhor. A casa que se consagra à luz do Mestre é por ela iluminada, onde quer que se encontre. E nos diz ainda o espírito Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, dediquemos uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em nossa casa. Preparemos a mesa, coloquemos água pura, abramos o Evangelho, distendamos a mensagem da fé, enlacemos a família e oremos. E Jesus virá em visita, como na pequena história que foi contada. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Estendamos da nossa casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora, preste atenção, quando uma família ora em casa, reunidas nas lições esclarecedoras do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, oremos mais uma vez, comungando com Jesus, como ele procura fazer, a fim de que, ligados a ele, possamos em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus conosco. Alma querida e boa, você pode rever esta mensagem na nossa página do Facebook, Núcleo Assistencial Joana, com 2 N's, de Ângeles, de Botucatu, que aparece, né? Onde aparece a escadaria na escola. Então, esteja conosco. Demos a sua colaboração no sentido do incentivo. E esteja conosco, esteja com Jesus. Abra sua casa, ore, ensine as crianças a orar. Sensibilize seus filhos com histórias de Jesus, de espiritualidade. Faz tão bem para nós, faz tão bem para casa. Nós vamos sentir um sono mais tranquilo e um alegre amanhecer. Com Jesus, por Jesus e para Jesus. Agora fiquemos com a prece final. Nosso querido, nosso amado Francisco Cândido Xavier, a luz da nossa vida. Abençoado seja o nosso querido Chico na espiritualidade,
que nos ensinou verdadeiramente as primeiras lições do Cristo, Espírito Jesus. Maria, a Santíssima, e nos reconfortou, nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz, até sempre. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.